A Sociedade Brasileira de Pediatria acaba de divulgar um documento com uma série de recomendações para a prevenção do consumo de álcool entre os mais jovens. O nome do documento é Guia Prático de Orientação, Bebidas Alcoólicas e Prejuízos à Saúde da Criança e do Adolescente. O público-alvo, médicos, educadores e principalmente nós, os pais. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo hoje aqui o médico João Paulo Becker Lotufo. Ele é pediatra e também porta-voz da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Lotufo, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Assunto seríssimo e sempre oportuno, né? Principalmente às vésperas do Carnaval. Com certeza. Qual é o alerta principal desse guia? É o uso precoce do álcool, né? Então, cada vez mais o pessoal está começando a beber mais cedo. E o importante é que isso começa dentro de casa, não começa fora. Então, o exemplo dos pais dentro de casa, a quantidade de bebida que os pais usam dentro de casa, ou as mães no consultório me perguntam, meu marido está ensinando meu filho a beber, devo deixar ou não? Deve deixar ou não? Que idade tem o filho? 13 anos? É óbvio que não. Então, por que precisa entender por que não? Porque o cérebro do jovem vai se desenvolver até os 21 ou até os 25 anos, para ser mais exato. E qualquer droga iniciada antes do desenvolvimento do cérebro, principalmente na faixa de 13, 14, 15, a chance de dependência é maior. Qualquer droga. E o álcool é uma droga também. Mas aí como é que a gente administra essa situação? Porque a gente não pode fingir que a gente vive num mundo diferente do que a gente vive. A bebida está aí, o acesso é fácil. E aí como é que a gente faz? A gente deixa que a criança aprenda num outro local, não é melhor, de repente, dentro de casa, porque aí você consegue explicar o limite, consegue explicar o cuidado daquele consumo, ou não? Você falou uma palavrinha-chave aí, que é o limite, né? E o que a gente vê na educação hoje é que está faltando limites. Então, o limite vem dentro de casa, o limite vem na escola, o limite não vem fora de casa. Então, o que acontece? Se o garoto, 13 anos, 14 anos, bebe com o pai, ele vai beber com os amigos. Só que com os amigos a quantidade é outra. Então não é possível que eu, como pediatra, tenha no meu consultório 6 casos de coma alcoólico aos 14 anos de idade. Estamos falando de coma alcoólico, não estamos falando de ficar tontinho. Esse dado é recente? Esse dado é de agora? Esse dado é do ano passado. Durante o ano? Durante o ano, 6 casos de coma alcoólico com meninos de 14 anos? Num consultório pequeno, tá certo ou não? Então isso está muito solto. Então a bebida ocupou um espaço muito precoce. E isso a gente precisa entender. Não é interessante começar a beber, e tem trabalho chinês também mostrando 3% de óbito na primeira bebedeira. E geralmente a primeira bebedeira vem na festa de 15 anos, onde o garoto já acha que ele pode... E como é que uma festa de 15 anos tem bebida alcoólica? São os pais que oferecem. Então, muitas vezes eles escondem, sabia? É duro essa gurizada. Olha, eu sou mãe de adolescente, não é? Aliás, a minha filha já está com 18 anos, mas não é fácil não. Estou falando com o senhor bem seriamente. Estou falando aqui quase como mãe, não como jornalista. É difícil. Então, eles escondem. Eu já vi festa de 15 anos que eles levaram escondido dentro da bolsa. Os pais nem sabiam. Com certeza. Agora, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria está preocupada? Nós temos que fazer a prevenção. Só que a prevenção não começa com 13, 14, 15 anos. Começa antes. A prevenção, eu brinco que começa intraútero. Porque se eu tenho uma defesa de tese em Botucatu, que eu vou estar na banca semana que vem, que é justamente a discussão do aconselhamento breve sobre álcool e tabaco na consulta do obstetra. Já? Então lógico, porque se a mãe bebe... Também está prejudicando. Existe a síndrome alcoólica fetal, que é o quê? Ela independe da quantidade de álcool. Então, durante a gestação, é álcool zero. Porque síndrome alcoólica fetal é gravíssima, uma sequela que não tem volta. A criança nasce toda deformada e independe da quantidade de álcool. Será que a população sabe disso? Provavelmente não. Pois é. Então, a prevenção começa. Nós temos um trabalho no Hospital Universitário da USP e estamos querendo pôr esse projeto nas sociedades de pediatria, que é o aconselhamento breve sobre drogas na consulta pediátrica. O que é isso? A consulta de um ambulatório normal, nessa consulta eu vou gastar 2 a 4 minutos conversando sobre drogas, conversando sobre álcool em qualquer faixa etária. Porque se eu estou fazendo puericultura de um bebê e a mãe bebe, preciso conversar. Se o pai fuma, eu preciso conversar. E as estatísticas são assim, violentas. Por exemplo,
27% das famílias que nós atendemos no ambulatório geral de pediatria no Hospital Universitário da USP, 27% tem maconha dentro de casa. Os pais? Os pais. Os pais consomem? 11 tem maconha, alguém consome. Da casa consome? Alguém consome. 11% tem o crack e 60% tem o álcool. Então, isso precisa ser discutido. Quer dizer, eu não posso beber? Pode. Depende o quanto você bebe no fim de semana. Qual é a característica do brasileiro? Ele é binge drinking. O que é isso? Eu bebo por excesso. Não bebo de segunda e quinta, mas sexta, sábado, domingo... Meto o pé na jaca. Chuto o pau da barraca, como se diz. E aí é o exemplo. Né? Eu estive na Fundação Casa, fazendo um trabalho lá, e o pai de um dos garotos estava internado lá, perguntou, pô, doutor, mas então já não pode beber? Não pode, mas quanto que o senhor bebeu no último fim de semana no jogo lá, que era jogo da seleção brasileira? Quantas latas de cerveja o senhor comprou? Ele falou, comprei 4 caixas. 4 caixas? Quantos adultos pessoas tinham na casa? 4 adultos, e o resto tudo adolescente. Percebe? Então, isso começa dentro de casa. Então, os pais têm que ser alertados e o pediatra tem uma posição aí de poder conversar com a família sobre álcool, tabaco, maconha e outras drogas. Ele tem um espaço ali para fazer. O duro é os meus colegas pediatras fazerem isso. E por isso essa campanha agora, por isso essa campanha. Vocês estão distribuindo? Na verdade, gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu até pensei que esse guia existisse no papel, mas não existe. Esse guia está sendo mandado por e-mail para os médicos, para as escolas parceiras, né, para os educadores. E para você, papai e mamãe, que está aqui ligadinho na nossa conversa, eu vou pedir para colocar aí na tela o site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos deixar, ele é super facinho. Vamos deixar aí um tempinho para dar tempo de quem está em casa anotar. Você pode ali ter acesso a esse guia. Não é isso, doutor? Me corrija se eu estiver equivocado. Exatamente. Que as informações estão aqui, ó. Mas aí você pode ter acesso, imprimir e colocar ali na sua cabeceira, na cabeceira do seu marido, na cabeceira do seu filho adolescente, para trazer os dados e mostrar o risco. E discutir isto no dia a dia. Não adianta eu pegar um garoto de 15 anos, que ele chegou embriagado em casa, eu fazer um sermão daquele tamanho. Não é isto. O que a gente quer é a discussão. Qualquer oportunidade que você tiver, está assistindo um filme, teve ali uma coisa relacionada a essa discussão, discuta com o filho, converse com ele. Ouça o filho. Não fale muito, ouça um pouco o que ele tem para te falar, né? E existem 5 pontos importantes que eu considero que é essa questão da prevenção. Vamos lá. 1 é espiritualidade. Precisa ter alguma coisa, não precisa ser a minha. Que acredite em alguma coisa. Depois, família unida e com limites. 38% das 6.500 crianças que eu entrevistei eram casais separados. E 4% filhos de pais ou mães falecidos. Então, eu tenho aí uma chance de desestrutura familiar. Então, vamos lá. Espiritualidade, família unida com limites, atividades culturais. E esportivas. E esportivas, entra tudo aí. Com certeza. Tá? Atividades sociais, a vida não é só balada, eu preciso ter um trabalho social da família onde eu envolvo o meu filho. E depois as amizades. Isso tudo está no livro que foi patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo. Álcool, tabaco e maconha, drogas pediátricas, porque isso está na mão do pediatra. Esse livro foi distribuído no Congresso Paulista de Pediatria, esse pode é teu. Pode ficar para nós? Obrigada, agradeço. E aí estamos discutindo todos esses assuntos. Tá? Doutor, o senhor é ótimo. Adorei sua visita aqui ao nosso Repórter São Paulo. O senhor volte mais. É muito importante a gente falar assim, direto, no olho do olho aí do nosso telespectador, para levar essa tranquilidade, essa paz para quem está em casa, de que a gente tem, sim, conversando sobre o assunto, como evitar esse tipo de situação. Obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço esse espaço aqui da TV. Sempre. A TV Brasil é pública, é um espaço que está aberto para o senhor, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque o senhor quiser para a gente vir aqui falar com o nosso telespectador, sempre convidados. Obrigado. E antes de encerrar com o senhor, deixa eu só dar mais uma informação aqui relacionada à saúde. A direção da Unimed de São Roque rescindiu o contrato do neurocirurgião Richard Faisal Elakis, que fez comentários agressivos sobre a ex-primeira-dama Marisa Letícia num grupo de médicos no WhatsApp. Uma médica do Sírio-Libanês já foi demitida. Ela é acusada de compartilhar dados sigilosos sobre o estado de saúde da dona Marisa nesse mesmo grupo, horas depois que a dona Marisa foi internada no hospital. Em nota, a Unimed
informou que repudia as declarações dos médicos. Outras medidas estão sendo avaliadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP. A dona Marisa faleceu na última sexta-feira.